Irmãos e irmãs, vinde ao encontro de Cristo, o bom pastor, com cânticos de júbilo. Nós somos as ovelhas do seu rebanho, a Ele pertencemos e a Ele queremos servir, porque é eterna a sua misericórdia e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Preside à nossa celebração o Sr. Padre Francisco Pereira, capelão deste santuário. Cheios de alegria que nos vem do Senhor, cantemos: ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Saúde a todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo, Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizeste brotar os sacramentos da salvação. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da vossa ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho Vós Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia da Pisídia. A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Terminada a reunião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, que nas suas conversas com eles os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor. Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja e responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam: era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos mandou o Senhor. Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra. Ao ouvirem estas palavras, os gentios encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus, instigando algumas senhoras piedosas mais distintas e os homens principais da cidade, desencadearam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, seguiram para Icónio. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi o Senhor com alegria, vinde a Ele com cânticos de júbilo. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.
fidelidade estende-se de geração em geração. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. Um dos anciãos tomou a palavra para me dizer: estes são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. O Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português e em espanhol. Nele, o bom pastor diz-nos: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutemos a voz do bom pastor que nos vai falar e, cheios de alegria, aclamemos cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palavra da salvação. Glória a vós, Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes no santuário ou que nos seguem pela comunicação social, neste domingo somos convidados a rezar pelas vocações e as leituras de hoje falam-nos do bom pastor. Esta era uma das profissões mais comuns ao longo da história do povo de Deus, mas era também uma das mais perigosas. Era preciso não apenas conduzir o rebanho para onde havia pasto e água, mas era também preciso defendê-los dos animais selvagens e dos ladrões. O bom pastor é aquele que conduz o rebanho para onde há comida e água com abundância e que defende o rebanho e o conduz ao seu abrigo. O próprio Jesus o diz: Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Porque pertencemos a Deus, nada nos pode afastar dele. Pela sua vida, pelo seu sofrimento, pela sua ressurreição, pela sua Igreja e pelos seus sacramentos, Jesus garante-nos a vida eterna, que começa não no momento da morte, mas no momento em que escutamos a sua voz, em que seguimos essa voz, no momento em que aderimos a Jesus, imitando a sua vida e guiados pelo seu exemplo. Escutar e seguir Jesus. Um pequeno pedido para alcançar tão grande recompensa. Mas esta é a essência de Deus, o seu infinito amor por todos e cada um dos seus filhos e filhas. Todos sem exceção, como nos diz a primeira leitura. Fiz de ti a luz das nações, para levar a tua salvação até aos confins da terra. São Paulo anuncia Jesus aos judeus e aos gentios. Uns acolhem, outros não.
Todos estamos destinados à salvação, mas é preciso tempo e cuidado. É preciso falar de maneira compreensível e acessível. É preciso encontrar cada pessoa face a face para lhe mostrar a alegria da fé vivida. 140 caracteres podem não ser suficientes para falar de Jesus Cristo. E é difícil explicar alguma coisa no meio da gritaria, mesmo que seja nas praças digitais. O mundo tornou-se numa aldeia, mas as nossas mentes continuam a fervilhar de perguntas para as quais não encontramos resposta. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Todos precisamos de luz. Todas as pessoas precisam de luz para encontrarem o seu caminho. Precisam de indicações precisas para avançarem no meio da floresta dos problemas que surgem a cada momento. E quando o cordeiro se torna o pastor, somos obrigados a olhar e a ver. Esta é a resposta para os sofrimentos dos inocentes. Jesus Cristo, cordeiro imolado, como pastor, acolhe na sua tenda os que sofrem e os que choram. Jesus percorreu todo o caminho do homem e por isso nos pode mostrar o rumo certo. O pastor não é um estrangeiro, não é um estranho. É alguém que saiu do meio do rebanho. É alguém que conhece intimamente cada um dos seus membros e por isso pode chamá-los pelo nome. É notável que um cordeiro por excelência, se tenha tornado pastor para o rebanho de todo o mundo, porque ele conhece as suas origens. Jesus sabe perfeitamente quem é, de onde vem, para onde vai. Jesus defende-nos de todos os perigos e pega-nos ao colo para nos levar a casa. Conta-nos a irmã Lúcia nas suas memórias. A Jacinta gostava também muito de agarrar os cordeirinhos brancos, sentar-se com eles no colo, abraçá-los, beijá-los e à noite trazê-los ao colo para casa para que não se cansassem. Um dia, ao voltar para casa, meteu-se no meio do rebanho e perguntei-lhe: Jacinta, para que vais aí no meio das ovelhas? Ela respondeu: para fazer como Nosso Senhor, que naquele santinho que me deram também está assim, no meio de muitas ovelhas e com uma ao colo. Seguindo o exemplo de Santa Jacinta, também nós somos hoje chamados a fazer como Jesus, a ser bons pastores daqueles que estão à nossa volta. E como diz o Papa Francisco na sua mensagem para este dia de oração pelas vocações, caminhemos e trabalhemos juntos para testemunhar que uma grande família humana unida no amor não é uma utopia, mas o projeto para o qual Deus nos criou. Seguros de que Deus não nos abandona, nem deixa que sejamos arrebatados da sua mão, escutemos Cristo. Façamos como Ele. Cuidemos de todas as pessoas que estão à nossa volta, sem olharmos às suas características pessoais. Professemos a nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Jesus ressuscitado, o bom pastor que nos guia para o Pai, para que dê bons pastores à sua Igreja, cantando com alegria. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja escutem sempre a voz do bom pastor e o sigam com prontidão e confiança, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que Deus conceda a paz ao mundo inteiro, sacie os que têm fome e sede de justiça e se revele aos que ainda o não conhecem, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que os jovens que o bom pastor chama a segui-lo sirvam o povo de Deus como ele serviu e abram os seus corações ao dom do Espírito, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que Deus enxugue as lágrimas dos que sofrem, dos doentes, dos moribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leva às fontes da água viva, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que os fiéis desta nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a voz do bom pastor, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, ensinai-nos a reconhecer a vossa voz no meio dos ruídos deste mundo e não deixeis que nada nem ninguém nos arrebate das vossas santas mãos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitis à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo,
ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Ao comungarmos o Senhor, louvemo-lo, porque se dá como nosso alimento. Ele que é o nosso bom pastor, Ele que por nós venceu a morte, Ele que nos guarda sempre.
A Eucaristia é a fonte da água viva que o bom pastor oferece a cada um de nós. Nela somos conduzidos às águas refrescantes. Nela a nossa cabeça é ungida com a misericórdia do Senhor. Na Eucaristia, o Senhor dá-nos a vida em abundância, dá-nos a vida eterna. Quem se alimenta do corpo de Cristo pertence-lhe para sempre, e nem a morte o pode separar do seu Senhor. As ovelhas que escutam e seguem o bom pastor pertencem-lhe para sempre, e nem a morte as pode separar dele. De facto, o Senhor fez-nos para Ele, a Ele pertencemos, e na comunhão também Ele nos pertence, porque habita em nós, porque nos guia, porque nos salva. Hoje pedimos ao Senhor que aumente as vocações na sua Igreja. Pedimos ao Senhor que suscite famílias cristãs, que suscite jovens disponíveis para o seu seguimento, que suscite na Igreja ovelhas dóceis à sua palavra, capazes de o ouvirem e de o seguirem. Ao Senhor, nosso bom pastor, louvemos. Ao Senhor, nosso bom pastor, cantemos com alegria. Ao Senhor, nosso bom pastor, louvemos eternamente com o mesmo canto que cantavam aqueles que foram vistos diante do trono do Cordeiro. Cantemos. Dizia Santa Jacinta Marto: gosto tanto de Jesus.
Nesta hora de ação de graças ao Senhor, digamos-lhe também: Senhor, gosto tanto de ti. Louvemo-lo no silêncio do nosso coração. Louvemo-lo porque o seu amor é eterno. Louvemo-lo porque a sua fidelidade nunca acaba. Digamos ao Senhor, em silêncio: Senhor, gosto tanto de ti. Senhor, faz com que o meu amor por ti nunca acabe. E com a multidão que aclamava o Cordeiro que estava no trono, louvemos a Jesus ressuscitado, cheios de alegria, cantando. Oremos. Bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, hoje terá lugar o segundo encontro na Basílica deste ano pastoral, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra pelo Padre Renato Pereira sobre o tema A Mensagem de Fátima como itinerário para viver na luz que é Deus, seguida de um momento musical pelo organista Silvio Vicente e poesia com Sandra Bartolomeu. Dia 12 de maio, quinta-feira, peregrinação internacional aniversária. Às 21h30, Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, seguido procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto de oração. 13 de maio, sexta-feira, peregrinação internacional aniversária, com Rosário Internacional às 9h, seguido de missa no altar do recinto, mensagem aos doentes e procissão do adeus. Celebra-se o 5º aniversário da canonização dos Santos Francisco e Jacinta Marto. De 13 a 15 de maio, a Escola do Santuário convida a meditar sobre os mistérios gloriosos no tempo pascal, último encontro da série O Rosário, itinerário evangélico de vida teologal, rezem o terço todos os dias.
O encontro decorrerá na casa de Nossa Senhora do Carmo. Diariamente, às 21h30, rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Agora, com a bênção final, o presidente da nossa celebração benze também todos os objetos religiosos que tendes convosco. Escutamos a palavra de Jesus Cristo, escutamos a sua palavra e somos convidados agora a seguir o seu exemplo, a sermos também nós bons pastores dos nossos irmãos. Um santo domingo para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a